E se eu te dissesse que existe um gesto tão simples, tão cotidiano e tão antigo, que muitas culturas o tratavam como um ritual noturno de restauração profunda? Não um remédio, nem uma cura milagrosa, mas uma chave silenciosa que prepara o corpo para se reparar enquanto você dorme. Falar sobre beber azeite de oliva antes de deitar pode soar estranho em um mundo acostumado a soluções complexas, mas para os antigos isso fazia parte de um conhecimento muito mais profundo sobre o corpo e seus ritmos naturais. Nas tradições antigas ligadas a Thoth, o guardião da sabedoria e dos ritmos ocultos do corpo, o azeite era visto como algo mais do que alimento. Ele era chamado de ouro líquido porque simbolizava fluidez, continuidade e suavização dos processos internos. Não era apenas o que entrava no corpo, mas o tipo de mensagem que se enviava a ele antes do descanso. Um gesto simples, quase sagrado, que dizia ao organismo que era hora de soltar, relaxar e permitir que a reparação acontecesse sem resistência. Este ensinamento não fala de promessas médicas nem de resultados instantâneos. Ele fala de algo mais real e observável. Como pequenos rituais, repetidos por 7 noites, podem mudar a forma como você se sente dentro do próprio corpo. Mais leveza, mais conforto digestivo, um despertar diferente. Não porque o azeite faça magia, mas porque o corpo responde quando é acompanhado com inteligência e não quando é forçado. Durante o sono, o organismo entra em um estado silencioso de reparação. O fígado trabalha, o sistema digestivo se reorganiza, a pele se renova e o sistema nervoso baixa a guarda. Os antigos observavam isso com atenção e entendiam algo essencial. Aquilo que você consome antes de dormir não apenas nutre o corpo, mas também dá instruções a ele. Beber uma pequena quantidade de azeite antes de deitar era visto como um sinal claro ao organismo. Você pode fluir, pode suavizar seus processos, pode descansar. Dentro dessa sabedoria ancestral, esse gesto mínimo fazia parte de uma compreensão maior, alinhada ao ritmo natural do corpo. Não era excesso, não era imposição, era coerência com a forma como o organismo foi projetado para funcionar. Neste caminho antigo, vamos olhar para esse ritual com mais consciência, entendendo por que tantas culturas confiaram nele, quais mudanças costumam ser percebidas após uma semana de constância e, principalmente, como integrá-lo como um ato de cuidado e não de exigência. Não se trata de acreditar, mas de observar, porque muitas vezes o mais impressionante não é o resultado, e sim o quão simples sempre foi o caminho. Para compreender por que beber azeite de oliva antes de dormir foi visto como um gesto quase cerimonial, é preciso voltar milhares de anos, a um tempo em que o ser humano enxergava o corpo como um sistema vivo de ritmos, símbolos e correspondências. Nessas tradições antigas, o azeite não era apenas alimento, mas um mediador entre o denso e o sutil, entre o corpo físico e os processos invisíveis que o sustentam. Na região do Mediterrâneo, em culturas como a Grécia, o Egito, Roma e povos do Oriente Próximo, o azeite ocupava um lugar central tanto na vida cotidiana quanto nos rituais sagrados. Era usado para ungir reis, tratar feridas, acender lâmpadas e preparar o corpo para o descanso. Essa repetição não era aleatória. Os antigos acreditavam que o azeite tinha a capacidade de suavizar o atrito da vida, tanto externo quanto interno. Dentro dessa visão filosófica ancestral, o corpo não adoecia de repente. Ele se tornava rígido com o tempo. Tensões, emoções não digeridas e excessos do dia se acumulavam como asperezas internas. O azeite, por sua natureza estável e untuosa, simbolizava o oposto: continuidade, nutrição lenta e penetração profunda. Beber azeite antes de dormir era visto como uma forma de acompanhar o corpo em seu trabalho noturno e não de interferir nele.
Na Grécia Antiga, o azeite era considerado um presente dos deuses, especialmente ligado à sabedoria e ao equilíbrio. Os filósofos entendiam que a verdadeira saúde não era apenas ausência de dor, mas harmonia entre os ritmos internos. O sono era o grande restaurador, e tudo o que se ingeria antes de dormir precisava favorecer esse retorno ao equilíbrio. Em pequenas quantidades, o azeite era visto como um aliado silencioso que preparava o terreno. Em tradições hebraicas e do Oriente Próximo, o azeite também simbolizava bênção, continuidade e proteção. Ungir o corpo era uma forma de lembrar ao organismo sua própria capacidade de sustentar a vida. Não se tratava de curar algo específico, mas de manter o fluxo aberto. Beber azeite antes de deitar, dentro dessa visão, era um gesto de confiança. Confiar que o corpo sabe o que fazer quando não é sobrecarregado. Existe um princípio antigo que se repete em muitas escolas de sabedoria. O semelhante reconhece o semelhante. O azeite, suave, estável e contínuo, era oferecido ao corpo para convidá-lo a entrar nesse mesmo estado. Não como uma ordem, mas como uma sugestão silenciosa, um sinal, um diálogo sutil entre consciência e corpo. Durante a noite, quando a mente desacelera e a vontade consciente se retira, o corpo entra em um diálogo profundo consigo mesmo. Em tradições egípcias ligadas a Thoth, esse era considerado o momento mais sagrado do ciclo humano. O azeite funcionava como uma linguagem silenciosa, uma forma de dizer ao organismo: não há pressa, não há luta, você pode fluir. Isso revela algo essencial sobre a visão dos antigos. Eles não buscavam resultados chamativos nem efeitos imediatos. Buscavam coerência com a natureza do corpo. Por isso, falavam de práticas sustentadas, repetidas ao longo dos dias e integradas ao ritmo da vida. Uma semana não era vista como um desafio, mas como um ciclo completo. 7 noites eram suficientes para observar mudanças sutis, não porque o azeite fosse milagroso, mas porque o corpo responde quando recebe constância, cuidado e respeito. Compreender essa raiz histórica e filosófica muda completamente a forma de enxergar essa prática. Ela deixa de ser uma moda ou uma solução rápida e passa a ser um diálogo consciente com o corpo, herdado de uma sabedoria que sabia observar e escutar. Para entender o que acontece durante essa primeira semana, é preciso abandonar a lógica moderna do efeito imediato e entrar em uma visão mais antiga, mais orgânica e mais alinhada com os ritmos naturais. O azeite de oliva não age como um estímulo agressivo nem como um gatilho químico. Ele atua como um modulador silencioso, quase invisível, que acompanha processos que o corpo já realiza naturalmente durante a noite. Quando você se deita, o organismo entra em um estado completamente diferente do estado diurno. A mente desacelera. O sistema nervoso entra em modo de descanso, os músculos relaxam e os órgãos iniciam tarefas profundas de manutenção. É nesse período que o corpo limpa, reorganiza, repara e redistribui energia. Os antigos sabiam que tudo o que entra no corpo, pouco antes de dormir, influencia diretamente esse trabalho noturno. O azeite, pela sua textura, estabilidade e natureza gordurosa, não se comporta como outros alimentos. Ele não cria picos bruscos, não exige uma digestão pesada e não rouba energia do sistema. Pelo contrário, entra de forma lenta, envolvente, quase como se lubrificasse os processos internos. Na linguagem simbólica usada nas tradições ligadas a Thoth, dizia-se que o azeite suaviza as engrenagens do corpo. Em termos práticos, muitas pessoas percebem uma sensação de calma interna ainda antes de dormir. Nas primeiras noites, o que costuma mudar não é algo espetacular, mas a qualidade do descanso. O corpo, por não estar lidando com estímulos agressivos, consegue entrar com mais facilidade em fases profundas do sono. Não é que o azeite provoque o sono,
mas ele não o atrapalha. Essa diferença é fundamental. Dormir profundamente não significa necessariamente dormir mais horas, mas dormir melhor. E essa qualidade começa a ser sentida ao despertar. Menos rigidez no corpo, menos sensação de ressecamento interno e menos desgaste acumulado. No aspecto digestivo, sem fazer promessas médicas, muitas tradições observavam que o azeite atuava como um facilitador natural do fluxo interno. Ele não força, não empurra e não estimula em excesso. Apenas lembra o corpo do seu próprio ritmo. Por isso se dizia que ele entra suave e sai suave. Essa suavidade é essencial, porque o corpo responde melhor ao que não o obriga. Existe ainda um aspecto mais sutil, ligado ao campo emocional e energético. Em muitas culturas antigas, o azeite estava associado à ideia de contenção e acolhimento. Onde há secura, há atrito. Onde há atrito, surge tensão. E onde a tensão se mantém, o cansaço se instala. Beber azeite antes de dormir era visto como uma forma de apagar essa aspereza interna acumulada ao longo do dia, não apenas no corpo, mas também no estado emocional. Por isso, após alguns dias de prática, muitas pessoas relatam uma sensação difícil de explicar. Mais estabilidade emocional, menos reatividade ao acordar, uma base interna mais firme para começar o dia. Não é euforia, é assentamento, como se o corpo encontrasse um ponto de apoio mais estável. Dentro da visão de Toth, o que acontece nessa primeira semana não é uma transformação milagrosa, mas um reajuste silencioso e profundo, alinhando o corpo novamente ao seu próprio eixo natural. Quando o corpo recebe um estímulo coerente todas as noites, ele começa a confiar. E quando o corpo confia, ele trabalha melhor, não porque é forçado, mas porque os obstáculos são removidos. Nos ensinamentos atribuídos a Toth, a confiança do corpo era vista como a base de qualquer processo de restauração verdadeira. Nada acontece pela imposição. Tudo acontece quando o caminho é desobstruído. A partir daqui, entramos em uma camada mais sutil desse conhecimento, menos comentada, mas decisiva para que a prática funcione de verdade. Os antigos sabiam que não é apenas o que você faz, mas de onde você faz e como integra isso ao seu ritmo de vida. O primeiro ponto essencial é entender que o azeite de oliva não existe para compensar um caos total. Ele não foi concebido para anular excessos, mas para acompanhar equilíbrio. Quando alguém janta muito tarde, em excesso, com alimentos pesados ou em um estado emocional agitado, o azeite não consegue exercer sua função harmonizadora. Em vez de entrar como um aliado silencioso, ele entra em um sistema já sobrecarregado. Por isso, nas tradições antigas ligadas a Toth, a sobriedade noturna era tão valorizada. O azeite era o fechamento do dia, não um remendo. Outro ponto fundamental é a regularidade. O corpo não responde bem a estímulos irregulares. Um dia sim, outro não. Depois vários dias sem prática. Isso cria ruído interno. Quando o gesto é repetido de forma constante, mesmo em pequenas quantidades, o organismo começa a antecipar esse momento. E quando o corpo antecipa, ele se organiza. É por isso que as mudanças costumam ficar mais claras depois de alguns dias, e não logo na primeira noite. Não é acúmulo químico, é aprendizado corporal, algo que Toth descrevia como inteligência orgânica em ação. E se você quer ir além e aprender outras técnicas para fortalecer o corpo, aumentar a vitalidade e até apoiar processos profundos de cura, existe um livro chamado Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado. Nesse livro, você encontra um passo a passo simples, com práticas conscientes como essa, para manter o corpo em equilíbrio, elevar sua energia e ativar esse potencial interno de regeneração de forma contínua.
É um guia direto, acessível e aplicável no dia a dia para quem quer assumir o próprio processo de transformação com clareza e constância. Essa compreensão é importante, porque todas essas práticas seguem a mesma lógica ancestral. Menos força, mais precisão. Não se trata de exagerar nem de acumular, mas de agir com medida, atenção e respeito ao ritmo do corpo. Quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido, inclusive os detalhes mais sutis do ritual. Existe também a questão da quantidade. Nas culturas antigas, falava-se sempre em o suficiente para lubrificar, nunca para inundar. O excesso quebra a lógica do ritual e transforma o gesto em um peso digestivo. Já uma quantidade moderada, tomada com calma, quase como um ato consciente, permite que o corpo integre o azeite sem resistência. E aqui surge um detalhe importante. Quando esse gesto é feito com pressa, sem presença, parte do efeito se perde. Não por algo místico, mas porque o sistema nervoso continua em modo acelerado. Muitas pessoas, ao longo da semana, percebem mudanças mais emocionais do que físicas. Menos irritação ao acordar, mais clareza mental pela manhã, uma sensação de começar o dia a partir de um lugar mais estável. Isso faz sentido dentro da visão ancestral, porque o descanso profundo regula primeiro o campo emocional e só depois o corpo físico. O erro comum é buscar sinais espetaculares imediatos e ignorar essas transformações silenciosas, que são justamente as que sustentam o bem-estar ao longo do tempo. Há ainda um aspecto simbólico muito importante. Para os antigos, o azeite representava continuidade, cuidado e nutrição. Beber azeite antes de dormir era uma forma de dizer ao corpo: você não está em guerra, pode descansar. Essa mensagem, repetida noite após noite, muda a maneira como o organismo entra no sono. Não é sugestão mental, é coerência biológica. O corpo responde melhor quando o sinal é claro e constante. Algumas pessoas abandonam a prática cedo demais porque dizem não sentir nada, mas dentro da sabedoria de Tote, a ausência de ruído também é um efeito. Dormir sem desconforto, acordar com estabilidade, sentir o corpo neutro e claro já indica que o sistema não está lutando. Em uma cultura acostumada ao excesso de estímulos, costuma-se confundir bem-estar com intensidade. Os antigos pensavam o oposto. Aquilo que realmente funciona é o que não chama atenção. Existe ainda um erro sutil, mas frequente: esperar que o azeite faça todo o trabalho sozinho. Na verdade, ele funciona melhor quando é acompanhado de um mínimo fechamento do dia. Luz mais baixa, respiração mais lenta, menos estímulos. Não como uma regra rígida, mas porque o corpo trabalha melhor quando não é contradito. O azeite não impõe ordem, ele facilita. Por isso, o que acontece após uma semana não é um milagre repentino, mas uma reorganização progressiva. Um corpo menos áspero, um descanso mais profundo, uma energia matinal mais estável e, acima de tudo, a percepção de que algo extremamente simples pode ter efeito real quando é deixado agir no seu próprio ritmo, o ritmo da constância e da suavidade. Para os antigos, e especialmente nos ensinamentos ligados a Tote, o próximo passo sempre foi ir além da prática isolada e compreender como integrar esse gesto simples a uma forma mais consciente de viver, porque eles nunca separavam os rituais do restante da vida. Para os antigos, especialmente dentro da sabedoria atribuída a Tote, cada pequena ação era uma extensão do equilíbrio interior. Beber azeite de oliva antes de dormir não era um ato isolado, mas uma forma de treinar o corpo e a mente na constância, na suavidade e no autocuidado. Um ponto essencial desse ensinamento é não transformar a prática em uma obrigação rígida. Quando algo vira imposição, o corpo sente como tensão. Quando o gesto é vivido de forma gentil, quase íntima, o organismo responde com muito mais abertura.
Se em alguma noite você esquecer, não se culpe. A regularidade nasce do respeito, não do controle. Curiosamente, quanto menos você força, mais fácil se torna manter o hábito. Totti ensinava que o corpo aprende melhor quando se sente seguro, não pressionado. Essa atitude já faz parte do ritual em si, porque muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. Outro ensinamento importante é observar o corpo ao acordar. O verdadeiro sinal de que algo está funcionando não é o que você sente ao deitar, mas como desperta. Perceba sua energia, sua clareza mental, a sensação no abdômen e até o seu humor. Essa observação treina algo ainda mais profundo, a capacidade de perceber como pequenos ajustes criam grandes diferenças. Essa sensibilidade não serve apenas para esse ritual, mas para a vida como um todo. Também é recomendado cuidar do ambiente noturno. Não é preciso mudar toda a rotina, mas suavizá-la. Diminuir a intensidade da luz, reduzir o barulho, se afastar das telas alguns minutos antes de dormir. O azeite age melhor quando o corpo recebe sinais claros de descanso. Quando a mensagem é coerente, todo o sistema começa a se alinhar naturalmente. Um detalhe simples, mas muito poderoso, é associar o gesto a uma respiração consciente. Tomar o azeite devagar, inspirar profundamente e soltar o ar sem pressa. Isso muda completamente a experiência, não por simbolismo, mas porque avisa ao sistema nervoso que o dia terminou. Essa transição consciente já é, por si só, profundamente restauradora, como ensinavam os antigos. Na vida cotidiana, essa prática ensina algo maior. O valor do simples sustentado ao longo do tempo. Vivemos buscando soluções complexas para problemas que muitas vezes se resolvem com gestos básicos feitos com atenção. Quando você integra esse hábito, treina a confiança em processos lentos, silenciosos e eficazes. E essa confiança se espalha para outras áreas da vida: decisões, relações, descanso e alimentação. Outro ponto essencial é não carregar expectativas exageradas. Não é preciso esperar algo espetacular para validar a prática. Se o descanso melhora um pouco, se o corpo responde com menos resistência, se você se sente mais estável, isso já é transformação. A vida muda mais pela soma de pequenos equilíbrios do que por grandes choques repentinos. Por fim, lembre-se disso. Você não está usando o azeite para se consertar, mas para se acompanhar. O corpo não é um problema a ser resolvido, é um sistema inteligente que responde quando é tratado com coerência. Esse gesto noturno tão simples é uma forma diária de lembrar disso, exatamente como ensinava Totti. E quando você aprende a sustentar pequenos atos de cuidado, sem urgência, sem pressão e sem ruído, algo mais profundo acontece. Você começa a viver de um lugar menos reativo e mais enraizado. Mais do que qualquer efeito físico, esse é um dos maiores benefícios que essa prática pode trazer para a sua vida. Ao chegar ao fim desse caminho, fica claro que não se trata de uma promessa milagrosa ou de uma fórmula mágica, mas de algo mais real e profundo. Um lembrete de que o corpo sabe se regenerar quando você para de interferir e começa a acompanhar com suavidade, constância e respeito ao ritmo natural da vida. Ao longo deste caminho, você viu como esse gesto esteve presente nas culturas antigas não como um remédio, mas como uma forma de preparar o terreno interno para o descanso e a reparação noturna. Nos ensinamentos ligados a Totti, a noite nunca foi vista apenas como ausência de luz, mas como um espaço ativo, onde o corpo limpa, reorganiza e se restaura. Quando você entra no sono em um estado de calma física e digestiva, todo o sistema trabalha com menos resistência, e onde há menos resistência, há mais equilíbrio. Você também compreendeu que o que realmente transforma não é o azeite em si, mas a mensagem que você envia ao corpo ao repetir esse gesto noite após noite. É como dizer silenciosamente ao organismo: não há pressa, não há ameaça,
não há luta. Essa mensagem se espalha pela respiração, pelo sistema nervoso e pela qualidade do descanso, e com o tempo muda a forma como você desperta e vive o dia. A mudança nem sempre vem como um pico de energia. Muitas vezes ela aparece como ausência, menos peso no corpo, menos ruído interno e menos tensão acumulada. Práticas como essa nos devolvem uma verdade antiga que Thoth já ensinava. A regeneração cotidiana acontece em silêncio. Ela não exige grandes esforços nem soluções complicadas. É construída por atos simples, sustentados com consciência. Quando esse gesto se torna um ritual íntimo, você treina algo maior do que um hábito noturno. Você recupera a capacidade de se escutar, de respeitar seus próprios ciclos e de confiar em processos que não prometem resultados imediatos. A proposta final não é transformar isso em uma regra rígida, mas em uma experiência viva. Observe-se. Permita que o corpo mostre como responde quando é tratado com coerência. Talvez você perceba que não apenas dorme melhor, mas que passa a se relacionar de outra forma com o descanso, com a própria energia e consigo mesmo. Em um mundo acelerado, isso já é uma transformação profunda. Se esse conteúdo ajudou você a olhar para o seu corpo com mais consciência, vale continuar por aqui. Neste espaço, seguimos explorando práticas simples, antigas e profundas para viver com mais equilíbrio. Compartilhe esse ensinamento com alguém que precise descansar melhor e se reconectar com o próprio ritmo, porque no fim, não é sobre o que você consome antes de dormir, mas de onde esse gesto nasce. Quando o cuidado vem antes da exigência, o corpo responde com equilíbrio, e quando o corpo encontra equilíbrio, pouco a pouco toda a vida começa a se organizar também.